formou o seu caráter. Então, é aquilo que você é mesmo. Você pode se esconder de trás de uma máscara, ou de trás de uma cápsula. Ou você pode manifestar um temperamento que talvez não é o seu próprio. Tudo isso você pode fazer. Mas o caráter não. O caráter, vamos supor que no ventre da sua mãe era uma mulher de Deus, orava com você enquanto você estava no ventre, conversava com você, ministrava o Espírito Santo sobre você. Isabel fazia isso com João Batista. A Bíblia diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Porque Isabel ministrava o Espírito Santo para seu filho. Então, aí você nasceu. Seu pai, um homem de Deus, temente a Deus, homem de oração, de caráter. Sua mãe, a mesma coisa. Você vai crescer num lar que teme a Deus. Um lar que criou você da maneira certa, quebrou a sua rebeldia. Nunca aceitou que você fosse um mentiroso. Nunca aceitou que você usasse máscaras. Você cresceu nesse lar, na igreja, um pastor, um homem de Deus ungido, palavra de revelação. Você cresceu nesse ambiente. O que você vai ser? Uma bênção? Uma bênção para todos os povos, para todas as pessoas, no colégio, no trabalho, na sua profissão. Se você vai ser um deputado, se você vai ser um comerciante, se você vai ser um bancário, uma bênção onde você estiver. Você será um líder onde você estiver. Não tem jeito. Porque nós nascemos para ser cabeça, então nós naturalmente somos líderes. E você vai ser. Agora, e o contrário? Você recebeu, sua mãe queria abortar você e tal, você nasceu num lar terrível, seu pai finalmente desquitou da sua mãe, seu pai batia nela e tal, sua mãe talvez traiu seu pai, ou seu pai traiu sua mãe, e aquela confusão, seu pai era um bêbado, bebia, fumava. Você criou nesse ambiente. Seu pai te chutava, te batia, te espancava. Bater é normal. O pai deve castigar o filho fisicamente, é bíblico. Mas não espancar. Espancar não está na Bíblia. Então seu pai te espancava, te chutava. A soma dessas influências sobre você. Agora você se converteu, mas você tem toda essa herança. Porque cada um tem uma herança. Quem aqui é filho de pais não crentes? Que quando você converteu, seu pai não era crente. Olha, a grande quantidade, né? Seu pai não era crente. Então, alguém aqui, o pai era bêbado, já foi bêbado na vida, bebeu, era bêbado. Meu pai era um bêbado numa época da vida, meu pai também era bêbado. Você ficou sabendo de seu pai fumava, sua mãe fumava, quem pai ou mãe fumava? Olha o tanto, ó. Então, tudo isso traz uma carga de influência no seu espírito, na sua alma. Você carrega essa carga dentro de você. Está lá. Agora, isso vai se manifestar como? Através do seu caráter. Seu pai mentia com maior facilidade. Seu pai ensinou você a mentir. Nós tivemos um aluno aqui no seminário, uma vez, muitos anos atrás, que mentia. E que teve a capacidade de colar numa prova que nós fizemos aqui no seminário, no Instituto Bíblico. Colar, imagina.
fazer uma prova de Bíblia e colar, né? Ele nunca se formou, né? Nunca se formou. Nunca prosperou, conheço ele até hoje, nunca prosperou na vida espiritual. Então, não importa a carga que você tenha, o caráter que você tem. Agora você tem Jesus. O que vai acontecer? Tudo isso vai ser lançado fora. E todo o seu ser vai sendo preenchido com a verdade da palavra. Então, o que acontece? A cruz vai atuando em você. A cruz vai atuando. Cruz dói. Ou não dói? Hã? Ou não dói? A cruz vai moldando você. A cruz, sabe qual é o processo que acontece aqui? Deixa eu mostrar. Da formação do caráter de Cristo em nós. Cruz. Tudo na nossa vida passa pela cruz. Tudo começa pela cruz, tudo continua pela cruz, tudo termina pela cruz. Então, agora você se converteu. Agora você passou pela cruz. Então você começa um caminho. Olha o que acontece. Na medida em que a cruz atua em você, todo esse lixo, vou chamar de lixo, né? Você trouxe também coisas boas. Essas coisas boas vão ficar e vão ser exaltadas. Mas o lixo vai ser jogado fora. Por isso, daí a necessidade, e nós vamos depois dar uma aula sobre isso, eu creio que hoje à noite não, amanhã, eu creio que vamos estar falando sobre isso, a necessidade de confissão e perdão. Sem isso você não caminha. Tem muito crente que está aí. É crente, é salvo, mas parou. A casca não quebrou, a máscara não caiu. Sabe por quê? Porque a cruz não passou por ele. Ele sofreu a ação da cruz e foi salvo. E parou nisso. É salvo só. Não prospera, não ganha almas, nada. Parou. Mas não, você precisa ser quebrado. Nós precisamos ser quebrados. Todos nós. Quebrado não. Moído. Moído não. Feito pó. Enquanto tiver um restinho aqui, tem que moer. O Espírito Santo tem que moer, quebrar. A cruz tem que quebrar tudo. Transformar em pó, poeira. Virar poeira, desapareceu. Acabou. A hora que você acabar, agora acabei. Uma vez eu me lembro, quando esse processo estava muito forte na minha vida, há uns anos atrás, era como se fosse uma tempestade. E que vinha, sabe aquela tempestade que vem rugindo, arrancando árvore, quebrando árvore, que vem, pá, aquela coisa louca. Estava daquele jeito. Senhor, muito obrigado, Senhor, obrigado, mas tá feia a coisa, maneira aí, né? Quando eu pedi o Senhor para maneirar, ele sacudiu, aí ele mandou, era só uma tempestade, aí ele mandou um terremoto. Só porque eu pedi ele para maneirar. Falei, eu não ia nem ter pedido, né? Aí veio um terremoto. Aí pronto, aí jogou pedra pro ar, veio lava, queimou tudo, acabou, pá, acabou tudo. A hora que acaba tudo, aí ele vem
pega você no colo, né? Curado agora. Aí fala, agora está do jeito que eu queria. Ele começa, né? Aí você tem os dons fluindo para glorificar a Deus e o caráter fluindo para glorificar a Deus. É esse o processo da cruz. Não pode ser só aqui. Uma vez eu conheci um pastor. Por que cruz dói? Repita essa frase. Por que dói? Porque cruz eu tenho que enfrentar situações que eu não quero enfrentar. Minha carne não gosta disso. Você gosta de cruz? Sua carne gosta de cruz, pastor? Mas é o lugar dela. A minha gosta menos do que a sua, mas é o lugar da carne. É ou não é? Então tem gente que não aceita o tratamento da cruz. Um dia um pastor pregou aqui, eu era pastor aqui na igreja. E um homem de Deus ungido, uma bênção. E fui com ele para Goiânia, quando terminou as conferências, estava lá entrando num elevador. Deus me deu uma palavra. Estava eu, ele e a esposa dele. Dentro do elevador, Deus me deu uma palavra para ele. Eu falei, fulano, Deus me deu uma palavra para você. Sim, pois não. Você tem 2 problemas. Eu nunca tinha visto aquele homem, ele tinha pregado aqui 3 dias, não conhecia 3 dias. Um homem de Deus, ungido. Você tem 2 problemas. Você tem problema na área de dinheiro e você tem problema na área de mulher. Falei diante da esposa dele. Você é um homem de Deus com um ministério que pode abençoar todo mundo. Mas se você não for tratado nesses 2 problemas, o diabo pode te pegar. Ah, papá, você agora é o meu pastor, não sei o quê. Ok. Ele não aceitou o tratamento de Deus nessas 2 áreas que eu falei para ele. Depois que eu falei isso para ele, ele não aceitou o tratamento. Uns 3, 4 anos depois, ele abandonou a esposa e deitou-se com a secretária. Uns 2, 3 anos depois, fui a São Paulo, conversando com um pastor conhecido dele lá em São Paulo. Surgiu assim a lembrança dele. E esse pastor falou, olha, esse irmão deu um prejuízo aqui para alguns irmãos de 100 mil reais. Pegou emprestado e não pagou, nunca pagou. Inclusive um irmãozinho que durante 40 anos fez economia para comprar um apartamento. Quando ele ia comprar um apartamento, esse pastor passou pela vida dele, ele emprestou dinheiro para o pastor e nunca mais viu o dinheiro. Nunca mais. Não basta você ter os dons. Não. Você tem que ser tratado no caráter. O lixo tem que ir fora, tem que ir embora. Senão você poderá ser um escândalo para o evangelho. Você tem os dons, mas não tem o caráter. Com certeza, os irmãos aqui mais maduros já viram líderes espirituais nessa situação aqui. Com certeza. Porque eu já vi, não foi um só não. Eu estava pregando há uns 2 anos atrás em Cuiabá. E eu preguei quinta, sexta, sábado e domingo. Ou sexta, sábado, acho que foi de quinta a domingo. Uma série sobre escatologia e a igreja estava sendo muito abençoada e tal. Quando foi acho que domingo de manhã, uma coisa assim, o pastor estava muito acanhado comigo, o pastor da igreja. Eu acho que eu falei alguma besteira na igreja, não sei, porque o pastor mudou comigo, né? Aí eu falei para ele, o que foi, pastor? Tem alguma coisa? E ele assim, bem acanhado, falou, pastor Zé, é o seguinte, a igreja estava sendo muito abençoada, você não imagina. Quanto que o irmão vai cobrar? Perguntou de jeito. Eu falei, quanto que eu vou cobrar? Eu não estou entendendo a pergunta. Não é, porque quis saber quanto é que o irmão vai cobrar. Entende? Aí eu falei, mas por que você está perguntando? Apertei, foi, né?
Não, porque há uns meses atrás tinha passado um pastor lá que ele foi porque combinou o preço. Combinou. R$2.000 por noite. Baratinho, o cachezinho, né? R$2.000 por noite. Entendeu? E ele estava com medo, o outro pregou 3 noites, eu estava pregando 4. Então, quer dizer, ele ficou preocupado com o caixa, né? Para cobrir meu cachê, né? Essa é a preocupação dele. Esse pastor, no outro dia, depois foi um irmão da igreja que me contou. Porque na segunda-feira o irmão me chamou para orar lá, ele tinha uma autopeças, para orar lá na autopeça, ungir a loja dele e tal. Eu fui, e chegou lá e me contou a história daquele pastor que havia faturado 6.000 no final de semana. O irmão falou: pois eu trouxe ele aqui para orar pela minha autopeça, e eu estou passando por uma situação difícil, e naquele dia, isso tinha acontecido uns 2, 3 meses atrás, tinha um título de R$500 que ia ser protestado. E eu contei para o pastor, falou: olha, mas graças a Deus, o título está apontado, vai ser protestado hoje. Mas falei: mas Deus já supriu o dinheiro, eu já tenho os R$500. Aí o pastor falou para ele: então, eu quero desafiar você, Deus está falando comigo. Como é que é? Semeia esses R$500 em mim, até à tarde, até mais tarde você vai receber R$1.000. Ele semeou os R$500 e o título foi para o prego. Olha aqui, ó. Então, o caminho é sempre por aqui. Deixe que a cruz atue em você. Fique livre. Senhor, pode quebrar. Esse vaso aqui tem que ser quebrado mesmo. Pode quebrar. Você pode falar isso? Tem coragem de falar isso? Então fala para Jesus aí. Fala para ele. Deixa eu ver. Deixa eu escutar. Teve gente que não falou. Mas a maioria falou. Né? Deixa quebrar. E deixa a máscara cair. Amém? 5 minutos. E ele se firma em 2 colunas, que é a mentira e a rebeldia. Então aqui você tem o caráter de Satanás. Caráter. A base, o alicerce do caráter de Satanás é o ódio. E a atitude de Satanás é baseado na mentira e na rebeldia. Quando o diabo mente, ele faz o que é normal para ele, o que é do seu caráter. E a rebeldia é a própria essência daquilo que ele é. Ele é rebelde. Ele não conhece a autoridade. Eu quero mostrar para vocês nessa manhã o que é autoridade. Tentar passar uma ideia bíblica sobre isso e a importância de nós entendermos isso na nossa vida pessoal e no nosso ministério. O que é autoridade? Agora, o caráter de Jesus tem como fundamento o amor. E ele se compõe de 4 aspectos fundamentais, que é santidade, verdade, justiça e bondade.
A glória cobre Jesus e as trevas cobrem Satanás. Essa é a diferença. Jesus está coberto de glória, Satanás está coberto de trevas. Ele só fica nas trevas. É o lugar dele. Copiem isso. Deixa eu ilustrar aqui uma coisa sobre esses dois fundamentos. Eu estava... Porque biblicamente você pode torturar o diabo. Não qualquer demônio, mas você pode torturar o demônio que Satanás designa para lutar contra seu ministério. Cada ministério tem demônios específicos que trabalham contra aquele ministério. E você precisa descobrir esse demônio e lutar contra ele. Eu sei qual o demônio que Satanás levantou para lutar contra nós na Missão Cristã Mundial. Eu vi ele, Deus permitiu que eu visse e sei o nome dele. E sei alguns métodos que ele atua, não todos talvez assim, mas eu sei alguns métodos que ele tem para tentar. E então me cabe vencê-lo pela palavra. E eu estava pondo fogo nele lá no monte. Lá onde eu moro tem um monte, eu vou lá. E eu castigo ele um bocado ali. Ele pena comigo. E um dia eu resolvi perguntar para Jesus por que ele não desiste. Porque o demônio ele tem suas táticas. Veja quando Jesus foi tentado, Lucas diz que ele afastou-se de Jesus até momento oportuno. Então, quando você luta contra o demônio, ele se afasta, né? Como é que diz Tiago? Ao diabo e ele fugirá de vós. Ele foge, mas ele volta. E eu estava perguntando para o senhor por que de vez em quando ele voltava, e ele volta, né, e vem e tal, e fica beliscando e tudo. E eu falei, senhor, quando ele vem, eu sei que ele veio, eu queimo, ele é torturado, ele sofre demais. Eu já vi o fogo, quando eu coloquei fogo nele um dia, eu pedi para Jesus me mostrar e eu vi. É terrível, irmão. Quando você tortura um demônio, ele sofre extremamente. Você não pode imaginar o quanto ele sofre. E o fogo, quando ele se torna verde, é porque ele está com a chama esverdeada é uma chama de alta caloria. E eu vi esse fogo envolvendo completamente esse demônio. E eu perguntei para o senhor por que ele ainda volta, sabendo que vai sofrer mais, sabendo que vai ser torturado, porque nós temos toda a autoridade para torturá-lo. E o senhor me deu uma resposta que eu fiquei impressionado. E eu entendi. O senhor me disse, é porque ele é movido pelo ódio. O ódio dele é tão intenso que ele volta. Sabendo que vai sofrer, ele volta. Porque ele é tão cheio, tão profundamente cheio de ódio, que ele não mede consequências por causa do ódio que está dentro dele, né? Eu tenho uma fita lá em casa de uma ministração de um pastor lá em Belém do Pará. O pastor estava ministrando e quando ele cita um texto de 1 Pedro 5,8, o diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, né? Quando ele cita aquele texto, a mensagem estava sendo gravada
E quando ele cita aquele texto, a gravação da palavra do pastor sai do cassete e vem no cassete o rugido de um leão. E por 6 minutos o leão está rugindo, como se estivesse ao derredor rugindo. Irmãos, é a coisa mais espantosa que eu já ouvi, o rugido do leão. O ódio, a gente pode palpar o ódio naquele rugido. Depois de 6 minutos, começa um chicote a bater com muita violência, como se fosse um látego muito violento, bater. Então ele continua rugindo, mas ele vai desaparecendo, ele vai saindo da fita e volta então a mensagem do pastor. Então eu entendi. O fundamento de Satanás, o fundamento da sua ação é o ódio. E portanto, a nossa ação, ou a nossa principal ação contra ele, é o amor. Porque quando você ama, você neutraliza a ação de Satanás naquela situação. Por isso que toda vez que a Bíblia fala de fé, a Bíblia fala de amor. Porque a fé sem o amor é um desastre. A coisa mais terrível que pode acontecer na vida de um obreiro é ele não ter amor. Pode ver às vezes que Jesus estava cheio de compaixão. A Bíblia diz que ele estava cheio de compaixão, por exemplo, quando ele ressuscitou Lázaro. O coração dele estava cheio de compaixão, né? Então, quando você ama, quando o seu coração está cheio de compaixão, de amor, por aquela situação, realmente aí você vai agir do jeito de Deus. E Deus vai ter oportunidade de fazer o que Ele quer fazer naquela situação. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 16, todos os vossos atos sejam feitos com amor, né? Então é o amor que neutraliza a ação dos demônios, porque é o ódio que move eles. A base do caráter deles é o ódio. Portanto, amem todo o tempo. Porque ao amar, quando o seu coração está cheio de amor, por aquela circunstância, aquela pessoa que você está orando, que está enferma ou está endemoniada, né? Ou que você está evangelizando, enfim, você está anulando as forças de Satanás naquela circunstância quando você amar, né? Agora, a mentira, Jesus fala em João 8 que quando ele mente, ele fala daquilo que ele é próprio, porque ele é o pai da mentira, né? E aqui tem uma lição muito tremenda para nosso caminhar. Toda vez que você mente de alguma forma, eu vou dar para vocês 16 maneiras pelas quais as pessoas mentem. Não vou dar agora não, mas vocês vão receber essa informação. São cerca de 16 formas de mentira que os homens inventaram. Mentiras muito sutis, mas são mentiras. E quando eu minto, eu estou fazendo aquilo que é próprio de Satanás, né? Portanto, eu estou dentro do programa dele. E quando eu tomo uma atitude de rebeldia, a mesma coisa. Porque ele é rebelde desde o princípio. E sobre essa questão eu quero estar ministrando para vocês hoje ainda. Agora,
tudo que é treva, tudo que é escondido, faz parte daquilo que é do demônio. Então, se você quer começar uma vida nova, e todos aqui querem, eu tenho absoluta certeza disso. E aqui estou falando para todos, até para mim. Eu também preciso começar de novo cada dia, em algumas áreas da minha vida. Eu preciso estar permitindo. Então, eu preciso trazer tudo para a luz. Toda a sua vida precisa vir para a luz. Porque tudo que você esconde pertence ao domínio das trevas. Então, se você tem alguma coisa escondida na sua vida que você nunca confessou, eu vou falar também para vocês sobre confissão. Ou eu, a pastora Edilma, vai estar falando sobre confissão para vocês. E vocês vão aprender muito sobre confissão. Mas deixa eu dizer isso, confesse. Abra seu coração. Deixa a luz entrar. Deixa a luz entrar completamente no seu. Formou o seu caráter. Então, é aquilo que você é mesmo. Você pode se esconder de trás de uma máscara, ou de trás de uma cápsula. Ou você pode manifestar um temperamento que talvez não é o seu próprio. Tudo isso você pode fazer. Mas o caráter não. O caráter. Vamos supor que no ventre da sua mãe era uma mulher de Deus, orava com você enquanto você estava no ventre, conversava com você, ministrava o Espírito Santo sobre você. Isabel fazia isso com João Batista. A Bíblia diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Porque Isabel ministrava o Espírito Santo para seu filho. Então, aí você nasceu. Seu pai, um homem de Deus, temente a Deus, homem de oração, de caráter. Sua mãe, a mesma coisa. Você vai crescer num lar que teme a Deus. Um lar que criou você da maneira certa, quebrou a sua rebeldia. Nunca aceitou que você fosse um mentiroso. Nunca aceitou que você usasse máscaras. Você cresceu nesse lar, na igreja, um pastor, um homem de Deus ungido, palavra de revelação. Você cresceu nesse ambiente. O que você vai ser? Uma bênção? Uma bênção para todos os povos, para todas as pessoas, no colégio, no trabalho, na sua profissão. Se você vai ser um deputado, se você vai ser um comerciante, se você vai ser um bancário, uma bênção onde você estiver. Você será um líder onde você estiver. Não tem jeito. Porque nós nascemos para ser cabeça, então nós naturalmente somos líderes. E você vai ser. Agora, e o contrário? Você recebeu, sua mãe queria abortar você e tal, você nasceu num lar terrível, seu pai finalmente desquitou da sua mãe, seu pai batia nela e tal, sua mãe talvez traiu seu pai, ou seu pai traiu sua mãe, e aquela confusão, seu pai era um bêbado, bebia, fumava. Você criou nesse ambiente. Seu pai te chutava, te batia, te espancava. Bater é normal. O pai deve castigar o filho fisicamente, é bíblico. Mas não espancar. Espancar não está na Bíblia. Então seu pai te espancava, te chutava.
a soma dessas influências sobre você. Agora você se converteu, mas você tem toda essa herança. Porque cada um tem uma herança. Quem aqui é filho de pais não crentes? Que quando você converteu, seu pai não era crente. Olha, a grande quantidade, né? Seu pai não era crente. Então, alguém aqui, o pai era bêbado, já foi bêbado na vida, bebeu, era bêbado. Meu pai era um bêbado numa época da vida, meu pai também era bêbado. Você ficou sabendo de seu pai fumava, sua mãe fumava, quem pai ou mãe fumava, tanto. Então, tudo isso traz uma carga de influência no seu espírito, na sua alma. Você carrega essa carga dentro de você. Está lá. Agora, isso vai se manifestar como? Através do seu caráter. Seu pai mentia com maior facilidade. Seu pai ensinou você a mentir. Nós tivemos um aluno aqui no seminário, uma vez, muitos anos atrás, que mentia. E que teve a capacidade de colar numa prova que nós fizemos aqui no seminário, no Instituto Bíblico. Colar, imagina. Fazer uma prova de Bíblia e colar. Né? Ele nunca se formou. Né? Nunca se formou. Nunca prosperou, conheço ele até hoje, nunca prosperou na vida espiritual. Então, não importa a carga que você tenha. O caráter que você